aqui tem duas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, do verdadeiro Islã e do Islã que cada um quer que seja. Cada um quer um Islã à sua maneira. Quer dizer, eu vou interpretar o Islã, vou interpretar o Alcorão subjetivamente, não posso. Eu tenho que interpretar, né, à luz do conteúdo dele mesmo. Então, por quê? Veja, por que se historicamente sempre o Islã conviveu muito bem com todas as religiões e com até ateus? Agora a pesquisa aponta que o Islã é incompatível com 74%, digamos, na França, é isso que está falando. Eu acredito que nós temos hoje em dia muitos falsos muçulmanos. Pessoas que interpretam o Islã à sua maneira e que a prática deles não é uma prática islâmica, é uma prática política. Mesmo sabendo que a política no Islã é indissociável da religião, mas a política no sentido de polis, de cidade, de fazer bem para a cidade, de trabalhar pela cidade. Então surge, por exemplo, alguém com uma nova interpretação da jurisprudência islâmica, toda cheia de política e de tendenciosidade, e ainda se autodenomina, né, muçulmano. Então eu acho que aqui nessa questão é preciso separar o Islã dos muçulmanos, ou se quiser de alguns muçulmanos. Porque o Islã sofre um problema atualmente muito sério. Alguns muçulmanos de países, digamos, de culturas muito diferentes à cultura árabe, eles agregam valores culturais seus à religião e querem passar como sendo da religião muçulmana. Isso não é possível. Eu não conheço uma época na história em que os muçulmanos não quiseram conviver harmonicamente com outras pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Os árabes ficaram quase 8 séculos na Espanha. Fizeram aquele esplendor cultural, né, na Espanha. E note que os espanhóis não falam árabe. Por quê? Porque os árabes, quando dominaram a Espanha, eles não obrigaram ninguém a deixar de lado o seu idioma e sua religião. Muito pelo contrário, cada um podia continuar com a sua prática. Pois bem, quando os reis católicos retomaram, né, a Andaluzia, queriam expulsar os muçulmanos e os judeus. E os muçulmanos, naquela época, protegeram os judeus. Então eu acho que o que aconteceu na Espanha, sobretudo com as traduções em Toledo, a famosa escola de tradução de Toledo, que não é uma escola, mas a cidade inteira, né, era um movimento de tradução. Qualquer lugar que você ia, você via gente traduzindo. Foi um modelo de convivência. Percebe? Então, isso deve ser levado em conta. Então, o islamismo, hoje, ele sofre um atentado muito grande por parte de alguns muçulmanos que querem que o islamismo seja como eles querem. Mas, no fundo, a causa deles não é religiosa, a causa deles é política. Entendeu? Então, eu acho que isso está contribuindo para desmerecer os valores da doutrina islâmica, os próprios muçulmanos e o modo de viver dos muçulmanos. Entende? Você veja no Brasil, aqui no Brasil, quantos muçulmanos nós temos. E vivem e convivem normalmente no país sem problema algum. Então a questão, felizmente que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de radicalismo, esse tipo de interpretação.
porque senão também o Islã aqui sofreria perdas assim irreparáveis. Então, reitero que é preciso separar a doutrina islâmica à luz do entendimento de algumas pessoas. Será que é doutrina islâmica? Será que não está utilizando o nome da religião porque impacta mais para atingir objetivos políticos? E é isso que está acontecendo.